Olá, estudantes! Sou Viviane Soares, professora de História. Estou aqui hoje com a Valdene como intérprete de Libras e nós vamos ter uma aula destinada aos alunos do terceiro ano do ensino médio e o tema da nossa aula é estado de bem-estar social. Vamos lá? Espera-se que ao final dessa aula você seja capaz, de compreender o que é esse estado de bem-estar social e diferenciar esse tipo de estado dos demais modelos de estado, de organização de estado que nós temos aí. Então, primeiramente, é importante a gente conceituar, o termo estado de bem-estar social. É uma referência, ao estado assistencial que garante padrões mínimos de educação, saúde, habitação, renda e seguridade social. Então, nós dizemos de um estado que ele protege, que ele oferece meios para que a vida da sua população seja uma vida melhor, com condições aí de saúde, com condições melhores de vida, de educação, Ou seja, é um estado que ele é protetor, um estado que colabora, que dá assistência aí aos seus cidadãos. Bom, para a gente contextualizar, quando é que esse estado de bem-estar social ele se desenvolve, como é que ele cresce, Então, a gente pode dizer aí que ele surge, após a Segunda Guerra Mundial e ele está relacionado ao processo de industrialização e a problemas sociais que são decorrentes desse processo. Então, principalmente no Brasil, ele está muito presente depois desse período. Mas a gente pode tratar aí, dessas características desse estado de bem-estar social, lá quando a gente vai falar do período pós-crise econômica de 29, por exemplo, a gente pegar o governo do Franklin Roosevelt, nós já até tivemos aula sobre isso, como que ele adota medidas do pensador John Keynes, que vai falar sobre essa intervenção do Estado, como que o Estado deve ser um regulador, como que o Estado deve permitir aí que as condições de vida sejam melhores, ou que ele permita aí, que a população ela tenha mais acesso a direitos, principalmente em momentos de crise, Quando nós temos uma crise econômica, quando a gente tem uma situação de crise, como fazer para que a sociedade se restabeleça? Uma marca muito forte de uma crise, por exemplo, é o aumento do desemprego. E a gente tem todo um ciclo que acompanha o aumento do desemprego. Se o desemprego aumenta, a gente tem as pessoas com menor poder de compra, por exemplo, A gente tem uma diminuição, então, das vendas, a gente tem uma diminuição de mercado, que, consequentemente, vai fragilizar as empresas, que vão gerar mais desemprego ainda, e aí a gente continua, Mais desemprego gera mais dificuldades econômicas, ou seja, de acordo com o pensamento de Keynes e outros pensadores que vão utilizar, desse modelo aí, o Estado ele deve ser um regulador, ele deve agir como uma balança que vai permitir que essas relações elas não estejam tão desproporcionais. Naquele momento, o Estado ele vai ter que lançar mão de recursos para que ele possa auxiliar aquela população, E em outro momento, ele vai poder, seja por meio de cobrança de impostos, seja por outros meios, recuperar aqueles gastos que foram tidos, Então, a gente entende que o Estado ele vai atuar nesse momento que é emergencial, um momento em que ele vai possibilitar o reparo das desigualdades, Atuar aí na questão de desenvolvimento aí de postos de trabalho, por exemplo, assim permitindo amenizar os efeitos de uma crise. Isso a gente dá de exemplo os Estados Unidos, com o governo do Franklin Roosevelt, onde ele criou lá um plano econômico, New Deal. E nesse plano, ele acaba desenvolvendo medidas para que sejam aumentados os postos de trabalho, para que sejam ofertadas melhores condições para as pessoas que sofrem, com as consequências dessa crise. Mas a gente vai ver, na história, como é que esse estado de bem-estar social se desenvolve, se consolida como uma prática aí que é recorrida, que é recorrente, Um exemplo na Grã-Bretanha, a gente pode dizer aí, na década de 1940, que é esse período que nós tratamos aí da Segunda Guerra Mundial, em que nós temos aí várias providências tomadas na área de saúde e de educação, Então, a gente tem a ampliação de serviços que são assistenciais, públicos, serviços de renda, de habitação, de previdência social.
E aí a gente tem outros países que vão incorporando essa prática. Então, a prática, né, esse sistema, né, o regime de bem-estar social, vamos dizer, né, ele é muito presente nesse contexto aí de Segunda Guerra Mundial e vai se consolidando em outras regiões também, né, para além da Grã-Bretanha. Então, a gente tem nos estados em que há aí, né, o bem-estar social, os serviços que são considerados direitos do cidadão, ou seja, aquele serviço não está sendo nenhum tipo de apoio, de auxílio, né, do Estado. Eles são percebidos como um direito, né? Você não está premiando, você não está fazendo algo a mais. Aquilo o cidadão tem como por direito receber. Então, a gente tem várias ampliações, né, em serviços públicos, como serviço de renda, de habitação, de previdência social, né? Há uma intervenção maior na área econômica. Então, a gente pode citar algumas medidas, né, que a gente entende que são medidas presentes em estado de bem-estar social. A questão do seguro-desemprego, a questão de uma licença maternidade, a questão aí de o fornecimento de material escolar, né, seja ele os materiais didáticos, né, ou seja, a compreensão desse direito dos cidadãos, né? Toda essa organização com relação também ao sistema de renda, de saúde, de emprego, né? Há uma preocupação muito grande do Estado em fornecer esses direitos. Nós podemos falar, né, sobre a origem desse estado de bem-estar social, como nós citamos aí, a partir de tensões que são geradas, né, por uma crise, né, da economia capitalista, né, ou questões que são geradas pelo desenvolvimento dessa economia capitalista de caráter liberal, que é quando a gente não tem a intervenção do Estado, né, a economia ela se autorregularia e muitas vezes é nesse momento aí, como aconteceu lá na década de 30, né? A gente tem uma grande crise econômica que vai colocar em xeque esse modelo liberal, né? Que vai gerar aí dúvidas com relação a esse modelo, a aplicação desse modelo. Então, o momento de crise, ele marca muito essa necessidade de maior atuação do Estado, né? Então, pois elas mostram como que a economia ela pode estar fragilizada, como que essa liberdade, esse liberalismo, né, econômico, ele pode aí afetar nas condições de vida, nas relações econômicas, quando a gente tem uma crise, por exemplo, em que há aí aumento do desemprego, né, uma piora das condições de vida, um menor acesso aos bens e aí uma menor movimentação de mercado, né, e a gente entende que é um efeito aí de cadeia, ou seja, ele em cadeia, né, ele começa aí, né, a crise, ao gerar um desemprego, a gente tem todos os outros setores sendo afetados e essa necessidade de um Estado que possa intervir, né, que possa corrigir aí esses efeitos. Bom, os direitos sociais, né, que estão presentes aí no estado de bem-estar social, eles asseguram que a desigualdade de classe social não comprometa o exercício pleno dos direitos civis e políticos. E, ao mesmo tempo, ele promove, né, ou ele busca promover uma compatibilização do capitalismo e da democracia. Então, a gente entender que todas essas questões econômicas, né, elas têm que acompanhar de questões sociais, direitos sociais, né? Que não haja um comprometimento desses direitos, um comprometimento do exercício da cidadania, né? Um comprometimento da condição de vida digna da população. Então, dentro do estado de bem-estar social, a gente entende que o Estado ele tem responsabilidade com relação a esses direitos, com relação a essas condições. Bom, o grau de intervenção do Estado na economia, bem como a oferta de direitos sociais, apresenta diferença de um país para o outro. Nem todos os países, eles se encontram, né, eles se colocam no mesmo estágio aí, né, de avanços sociais, de direitos sociais. A gente tem países em que funciona bem o estado de bem-estar social, a gente tem país em que não funciona, a gente tem país que está consolidado, a gente tem país como o Brasil, por exemplo, que antes mesmo de consolidar, ele acaba entrando, né, em crise. Ou seja, cada país ele vai adotar de uma medida esse estado de bem-estar social. Não há uma regra, não há um padrão, né? Os países eles não estão aí no mesmo nível quando a gente fala dessa política de bem-estar social. Bom, para tratarmos dessa crise desse modelo, né, a gente vê que há uma dificuldade muito grande em harmonizar os gastos com o crescimento da economia capitalista. Bom,
Um estado de bem-estar social, um estado que promova todos esses direitos que nós estamos tratando, ele é um estado que requer recursos, né? Você precisa de muitos recursos para que você possa investir. Então, muitas vezes, isso acaba gerando mesmo, né, um aumento dos tributos, né? Isso faz com que o estado tenha uma retirada maior destinada a essas questões e muitas vezes há uma dificuldade de compatibilizar, né, esses gastos públicos, né, com o crescimento do capitalismo. A gente também tem muitos conflitos que vão acontecer entre as empresas capitalistas e as massas de trabalhadores, né? Então, a gente até teve aula para tratar a respeito do desenvolvimento do movimento dos trabalhadores, né? E a gente entende como que existem conflitos mesmo, né? De um lado, a gente tem aí a busca pela ampliação dos direitos, por melhores condições de trabalho, né? E de outro lado, a gente tem aí essas empresas que buscam cada vez mais lucro, né? Que buscam cada vez mais racionalizar a produção, né? E explorar a mão de obra. Então, isso tudo está muito presente, esse jogo de forças, né? Dentro aí desse estado de bem-estar social, a gente tem muito presente essas questões que acabam incompatibilizando a sua continuidade ou a sua consolidação. Bom, vamos falar do estado de bem-estar social no Brasil, né? A gente tem dois momentos muito importantes para a gente tratar desse estado de bem-estar social, que são a Era Vargas e a ditadura militar. Bom, nos dois momentos a gente percebe que os avanços, em grande parte, eles beneficiam muito, né, empresários, sejam eles estrangeiros, sejam eles empresários do país, né? A gente pode citar aí o exemplo do período de Vargas, né, a Era Vargas. A gente entende aí o Estado como assistencialista, né? A gente entende aí as medidas que são tomadas. Então, nós podemos falar sobre as medidas relacionadas ao trabalhismo, né? Ou seja, a gente tem uma ampliação de direitos, a gente tem a questão do salário, a gente tem a questão da carteira assinada, o direito de férias, né? A questão da regulamentação do trabalho aí de jovens, né? Crianças, adolescentes. Então, assim, há uma preocupação muito grande com relação aos direitos trabalhistas, né, aos direitos da população, embora a gente compreenda que essa preocupação e que essa extensão de direitos, essa ampliação de direitos, ela está muito relacionada com uma moeda de troca, né? O governo Vargas, ele chama muita atenção, que nos ajuda a compreender essa questão que está sendo falada aqui, né? Que o Vargas, ele passou a história com o título, né, de pai dos pobres. Mas, ao mesmo tempo que ele foi chamado de pai dos pobres, ele ficou conhecido como a mãe dos ricos, né? Ou seja, a gente entende que concessões são feitas aos trabalhadores como uma forma de controlá-los, né? Como uma forma de impedir aí certos movimentos de oposição, né? Agitações aí, vamos dizer, mas ao mesmo tempo há aí um grande número de benefícios aos empresários, né? Esses industriais, há aí uma preocupação grande também de atender a esses grupos. Então, a gente entende que nesse período varguista há aí um benefício muito grande desses empresários. Durante o período da ditadura militar, isso é também muito presente, né? A gente tem aí um crescimento, vamos dizer assim, há um crescimento econômico que, na verdade, ele se ancora no capital estrangeiro, né? O dito milagre econômico, na verdade, ele é muito referente às relações que o Brasil tinha naquele contexto com o capital estrangeiro, como que esse capital era investido aqui e por consequência disso, é que a gente compreende a forma como esses governos eles vão beneficiar, então, esses grandes empresários, né, em detrimento aí dos direitos da população. Bom, na década de 70 nós vamos ter uma forte crise, né, por causa da crítica a esse modelo, né, que é um modelo de Estado que intervém, né, o Estado de bem-estar social, ele tem essa característica, a necessidade de regulação do Estado para que ele possa aí, né, minimizar algumas desigualdades, minimizar essas questões aí. Então, a gente vai ter um grande número de críticas, principalmente na década de 1970, quando a gente vai ver a retomada, né, dos princípios liberais e nós vamos ver aí o desenvolvimento do neoliberalismo. Então, a gente tem muitos empresários que vão brigar, né, que vão manifestar, a gente cita aí exemplo em São Paulo, a gente teve muitas manifestações de empresários que defendiam a desestatização, né, ou seja, eles estavam contra a estatização, né, a regulamentação do Estado, como que o Estado estava intervindo na economia, né, intervindo aí em empresas. Então, há um processo aí
para a alteração daquilo, ou seja, para o crescimento da iniciativa privada, para o crescimento dos princípios liberais, né, o aumento aí da privatização. Bom, na década de 80, pós-ditadura militar, a gente vai ter aí, né, um período de retorno às democracias, né, os regimes democráticos, e com isso cresce a expectativa, né? Bom, nós passamos por um grande período aí de privação de direitos, né? Um período em que a gente teve um regime autoritário, uma ditadura, os militares no poder, e quando a gente tem essa transição, ou seja, o final da ditadura, e a gente vê que nós estamos retomando o regime democrático, cresce também a esperança de que, a partir daquele momento, os direitos que são esperados, os direitos dos cidadãos, né, que eles fossem ser concedidos, que a população ela alcançaria aquilo que era almejado há muito tempo, né? Então, muitas mudanças eram esperadas, só que na realidade o que a gente tem é o desenvolvimento de governos neoliberais que muitas vezes não vão agir, né, não vão atender esses anseios, né? Ou seja, em que muitas medidas elas são mais favoráveis àquele modelo que a gente já citou, né, de mais privatizações, né, de uma abertura maior ao capital estrangeiro, uma menor preocupação com o Estado enquanto regulador da economia, regulador de todas essas questões. Aqui a gente tem até uma charge em que o Estado ele tem a mão aberta, que é a mão que arrecada da gente, né, que recolhe os tributos, que recolhe os impostos, mas quando isso vai ser repassado à população, né, ou seja, a mão que cuida é uma mão que, de acordo com a charge, com interpretações desse contexto, é uma mão que muitas vezes ela está prejudicando ou que está ferindo, né? Uma vez que aquilo que é esperado enquanto direitos, enquanto condições sociais, não está sendo fornecido como deveria. Bom, para a gente sintetizar o que nós tratamos hoje, né, nós falamos de estado de bem-estar social, sobre o seu surgimento, né? Falamos um pouco sobre o estado de bem-estar social no Brasil e sobre a crise desse modelo de bem-estar social. Para a gente retomar, é importante que a gente faça aí um mapa conceitual. Eu gosto muito desses mapas conceituais, que eles nos ajudam, né, a levantar as principais ideias. Eu coloco aqui algumas sugestões, né? A gente pode tratar aí dos direitos sociais, de um Estado que é intervencionista, né, que busca reparar as desigualdades, que investe em educação, investe em saúde e que é um Estado aí assistencialista. A gente tem aqui também uma questão para nós trabalharmos, né, a respeito do tema da nossa aula. O estado de bem-estar social, também conhecido como welfare state, é caracterizado-se, letra A, pelo enxugamento da máquina administrativa, busca de estabilidade fiscal e transparência nos gastos públicos. Letra B, pelo denominado estado mínimo, com atuação apenas na preservação da propriedade e segurança. Letra C, pela função de fomento da iniciativa privada nas áreas de interesse social em substituição da atuação direta do Estado. Letra D, pela intervenção direta no domínio econômico com vistas à produção de bens e serviços à população. E letra E, pela intervenção direta apenas em setores essenciais, como saúde e educação, e fomenta a iniciativa privada para atuação em atividades próprias de mercados. Então, para a gente revelar aqui, nossa questão é a letra D, né? Pela intervenção direta no domínio econômico, com vistas à produção de bens e serviços à população, como que a gente foi, né, tratando na aula de hoje. Espero ter contribuído para que você desenvolva as atividades do PEST dessa semana e em breve nós voltaremos com outros temas. Até lá!